Vamos lá, pessoal, correção aí do nosso simulado 8, beleza? Um abraço aí. Vamos lá então, pessoal. Nossa questão 16, tá? Do simulado. O desafio, por sua vez, consiste em saber o que permitiu que um país que, em meados do século XVIII, ainda era uma colônia, se tornasse, ao final do século XIX, a maior potência industrial do globo. E ainda nos anos 20 deste século, o centro cíclico principal da economia mundial, para usar a expressão Prebisch, e desde a Segunda Guerra Mundial, polo hegemônico e imperial sobre, ali está core, do sistema mundial. Assim, assinale a opção correta acerca da trajetória dos Estados Unidos na consolidação de sua hegemonia no sistema internacional, tá? Então, o texto, já traz ali um breve contexto do processo de desenvolvimento dos Estados Unidos. É claro, cabe ressaltar que das colônias, nas Américas, uma das poucas que foi uma colônia de povoamento. Então, o objetivo, quando você tinha uma colônia de povoamento, acabava sendo, de certa forma, não apenas ocupar, mas também desenvolver essa área. Diferentemente das colônias de exploração que vimos ali, hegemônicas dentro da América do Sul. Consequentemente, tendo esse espaço para o seu desenvolvimento, e sendo uma colônia britânica, o processo de desenvolvimento econômico e até mesmo industrial, como é citado ali ao final do século XIX, rapidamente foi introduzido nessa colônia, se desenvolveu. Além disso, fatores naturais, imigrantes europeus, além dos britânicos, migrando para essa região, também culminaram com o grande avanço dos Estados Unidos. Cabe a gente ressaltar também um espírito empreendedor, que desde o início ou dos primeiros colonos era bem característico dessa parte das Américas, e foram ali elementos que ajudaram nesse processo de desenvolvimento dos Estados Unidos, ok? Então vamos ver aí a opção correta sobre a trajetória dos Estados Unidos. Na alfa, a Guerra de Secessão, que foi a Guerra Civil, pôs fim ao modelo escravocrata dos Estados do Norte e estruturou a política doméstica na industrialização dos Estados do Sul. Tal evento promoveu a ascensão da hegemonia estadunidense, tá? Esse caso aí você tem um momento, da história norte-americana onde o Sul, os Estados do Norte, já industrializados, contrários ao modelo escravocrata, enquanto os Estados do Sul permeavam ainda a tentativa de consolidar, de manter a escravização no território estadunidense. Só que aqui ele fala, como é que é? Modelo escravocrata, dos Estados do Norte. Aí a gente já poderia cancelar, tá? A ideia era pôr fim ao modelo escravocrata no Sul, tá? E estruturar a indústria também. Isso aí. Bravo. Ao dar um caráter mais capitalista às suas forças produtivas, os Estados Unidos aceleraram a transição da economia para uma fase monopolista, embora subordinada ao capital inglês até a Segunda Guerra Mundial. É incorreto, O processo de independência, acaba essa dependência, subordinação a, uma cisão temporária, mas existiu, entre britânicos e estadunidenses, Então a Bravo fica fora. Charlie, no período entre as duas guerras mundiais,
Os Estados Unidos substituíram na produção e na comercialização de mercadorias os países europeus envolvidos no conflito, conquistando assim uma ampla fatia. O meu saiu um L ali. Então um cortezinho. Ampla fatia do mercado mundial. Aí, correto. Tá de acordo com o contexto ali da época, até porque os países europeus envolvidos, com a Primeira Guerra, depois processo de reconstrução, posteriormente, essa reconstrução, ainda veio uma crise global que também atinge os Estados Unidos, na verdade inicia, nos Estados Unidos, e já ao final da década de 30 a gente tem a Segunda Guerra Mundial. Então os dois eventos acabaram contribuindo e muito para esse processo aí que os Estados Unidos se coloca como uma grande potência capitalista, tá? Aí na Delta, a ascensão da União Soviética nas dimensões econômica e militar no pós-Segunda Guerra Mundial limitou a hegemonia norte-americana. Aí incorreto, Na verdade ali, os Estados Unidos teve um grande processo ali de expansão, a consolidação como uma superpotência capitalista, e ainda fala de limitação de armas e produtos de guerra. Era a disputa, dos dois e era amplo. Guardanapo e caramba mesmo. A hegemonia global dos Estados Unidos pautou-se nas esferas econômica e estratégica, privilegiando os investimentos na Europa e no Japão, em contraste com a baixa influência política nas regiões periféricas dos Estados Unidos, do capitalismo. Correto também, a sua influência não se limitava apenas Europa e Japão, Você já tinha ali até o período anterior à Segunda Guerra, quando a gente fala a primeira e a segunda, na verdade, sobre o imperialismo, a fase do imperialismo, do neocolonialismo, os Estados Unidos já exercia sua influência, principalmente, em países periféricos, principalmente aqui nas Américas, tá? Posteriormente, com o fim da Segunda Guerra, estabelecido ali a divisão, mundial bipolar, essa influência se estabelece nas grandes potências capitalistas e também em potências menores, países considerados subdesenvolvidos, tá? Então, gabarito aí, Charlie. Charlie não é? Eco? É a última. Charlie. Não, Charlie aqui, ó. Foi o da falia, o da fatia, pô. O Eco que tá. Oi, cara, eu sempre confundo esse investimento, o New Deal ou o Land Lease que foi pós-Segunda Guerra? Tá falando o quê? Os investimentos dos Estados Unidos no Japão. Foi o Plano Marshall, o Plano Colombo e o Acordo Bilateral, tudo pós-guerra, pós-Segunda Guerra. Marshall, Plano Marshall para a Europa, Plano Colombo Ásia, Inicialmente, alguns até falam também do Japão dentro do Plano Colombo, mas na realidade existiu um acordo bilateral, Estados Unidos e Japão, e aí em valores, o que foi investido no Plano Colombo foi muito próximo nesse acordo bilateral Estados Unidos e Japão. Então, na verdade, teve um acordo específico com o Japão, além do Plano Colombo, tá? 17, vamos lá. Processo de globalização repercutiu fortemente na economia e na geografia do território brasileiro, principalmente a partir da década de 80. Antes desse período, vigorava o modelo econômico nacional que estava fundamentado na política de substituição de importações, Modelo esse do início, da nossa industrialização, implementado, no período, da crise de 29, no nosso caso, a crise atinge o nosso principal produto, que é o café, onde Estados Unidos, países da Europa Ocidental diminuíram em muito, o processo de importação desse produto, tá? E aí facilitou ainda mais
a introdução da indústria na nossa economia. Com relação ao período em que vigorou a política de substituição de importações no Brasil e os anos 90, assinale a opção correta. Nos anos 90, a globalização e o crescimento do comércio mundial impuseram novas políticas de competitividade, impulsionando a expansão das indústrias brasileiras em detrimento dos setores de commodities, que tiveram dificuldades para disputar mercados. No processo de abertura, as indústrias brasileiras, na realidade, perderam, né, a competitividade. Com a chegada de marcas, produtos importados, a indústria sofreu um encolhimento, né? Houve ali uma supremacia das multinacionais, né, transnacionais estrangeiras frente à nossa indústria nacional, tá? Então, quando ele fala de impulsionamento, né, das nossas indústrias, não estão corretos. Ainda nos anos 90, a gente teve até mesmo um crescimento também do setor de commodities, tá? Então ali a alfa tá fora. Bravo. Nos anos 90, as inovações tecnológicas aumentaram a eficiência dos processos produtivos e reduziram os custos de produção. Tal fato foi beneficiado pelo Estado, que se isentou de suas ações políticas junto ao mercado econômico. Inovações, aumentar a eficiência dos processos produtivos, ok, tá? Beneficiado pelo... Estado não, aí é parte, né? Ações privadas, não estatais. Charlie. Entre os anos 50 e o início da década de 80, o Brasil foi a economia que menos cresceu no mundo, devido às indústrias nacionais se comportarem como periféricas no processo produtivo internacional. Ou seja, as indústrias de base davam suporte à produção dos países desenvolvidos. Já tem uma aproximação mais da nossa realidade ali, até mesmo dentro desse período aí abordado. Que aí tá falando da indústria nacional, beleza. Delta. Antes da década de 90, a centralização do Estado brasileiro impediu que as corporações transnacionais possuíssem poder no mercado regional, uma vez que as ditas fusões e aquisições de outras empresas eram proibidas por lei, pois caracterizavam a prática de cartel. Não, aí leis, né, proibindo, a gente não viu, tá? O processo aí de fusões e aquisições na própria década, né, de 90, a gente tem ali mecanismos que são criados para evitar. Não se encaixa aí essa delta não. Aí vamos na época. Oi, Carlos. Oi. Essa lei de cartel é de quando? Da década de 90? A partir dos anos 90 que vem a... Mas eu fiquei na dúvida. Não, porque ela começa principalmente com a abertura do mercado. Quando a gente, né, adota o neoliberalismo, tem essa preocupação de você ter ali um controle, né, para que não haja esses mercados monopolistas, ou o próprio, né, cartel, como ele indica ali, tá? Na ECO, até os anos 70, havia forte intervenção do Estado na economia, bem como barreiras alfandegárias que protegiam a indústria da concorrência internacional. Além disso, o governo permitiu a instalação de indústrias estrangeiras para a produção de mercadorias que antes eram importadas. Dos 70, forte intervenção do Estado na economia, ok. Bem, como barreiras alfandegárias... Superintendência, etc. Desculpa. Não é superintendência? Sim. O Sudene, a Sudexul. Indústrias estrangeiras para produção de... a ECO... É a ECO que está mais redonda. Professor,
Oi? Aquela informação ali, economia que menos cresceu na chave, tá certo a informação ali? Deixa eu ver, calma aí. É 50, 80. Não, porque foi o período do milagre. Invalida ela, isso mesmo. Não tinha prestado atenção no menos cresceu. É isso aí, é isso mesmo. Porque o período, né, é 68 a 73 do milagre econômico. Então, se fosse de 80 em diante, década perdida. Isso da década de 80, ou seja, a década perdida não está incluída na... Não está incluída nesse período, isso mesmo, nesse recorte. Então é isso mesmo, ela é eco. Eco é que está ali correta. O Brasil quebra de 79, segunda crise do petróleo. Tem a segunda crise, que é 73, a primeira é 73, que aí já dá andamento, né? Começa a desenvolver o pró-álcool, aí 79 que é a pancada mesmo firme na economia, e ainda tem a crise da própria dívida externa, né? Acima ali dos juros. Isso a gente já permitiu a instalação de indústrias estrangeiras? Desde que não fossem indústrias que fossem produtos, né, que aqui fossem fabricados. Tanto que a gente tinha automobilísticas, algumas indústrias de eletrodomésticos, tá? Não havia uma abertura total do mercado. Esse protecionismo, ele ocorria muito mais para defender a indústria nacional. Então, mais ou menos, assim, é que os moldes, tá, do Vargas, eles eram muito mais rígidos, e aí a entrada de indústrias estrangeiras era bem mais limitada, mas no decorrer mesmo dos governos militares, começa uma abertura, mas em cima disso que eu estou falando. Beleza, pode vir uma estrangeira, desde que não seja algo que vá concorrer com a indústria nacional. Aí só nos anos 90, né, com a adoção do neoliberalismo, a gente tem realmente a abertura econômica, tá? 18. Pode-se dizer que o aspecto mais marcante da Rússia do século XXI, pelo menos até o momento, tem sido a busca pela recuperação do seu status no sistema internacional. Política de cooperação, né, quando não de alinhamento com as potências ocidentais, que marcaram os anos 90, vem dando um lugar a uma postura mais assertiva, menos preocupada em obter o reconhecimento alheio e focada na defesa dos interesses geopolíticos e econômicos da Rússia. Antes até de comentar, né, mas tem a ver, essa semana mesmo eu estava vendo, saiu o PIB em cima do poder de compra, né? Chegou a ver? A Rússia estava ali à frente das grandes potências ocidentais, né? Mesmo sofrendo as sanções do sistema financeiro, né? Então, a economia russa vem demonstrando aí sinais, né, de tranquilidade com relação às sanções que foram, né, impostas pelo Ocidente. Até porque o mercado com o mundo asiático ele permaneceu, ali com raras exceções, né, mas as potências, algumas potências emergentes como China, Índia, né, fora, o aumento também de ações geopolíticas russas, não só na Ásia como no continente africano vem novamente, né, dando a oportunidade à Rússia de alcançar esse status, né, ou recuperar, né, o status ali do período da União Soviética, tá? Então coloco que F ou V nas afirmativas quanto aos interesses geopolíticos e econômicos da Rússia em relação ao seu entorno estratégico, assinalando a seguir a opção que apresenta a sequência correta. Se eu não me engano, foi até acho que foi ontem, que invadiram a embaixada da França, foi em Mali ou no Níger, agora está fugindo. Tiraram a bandeira francesa e colocaram lá a bandeira russa no lugar, na embaixada da França. Então já traz ali mais um tempero, né, para essa geopolítica atual. Caiu um avião hoje aí. O principal não vi não. A presidência das próximas eleições aí, perigosinho.
É mesmo? Encontrou um míssil aí sem querer. Não vi, não. O avião tropeçou, caiu da escada. Não vi, não. Sério mesmo? Foi na Rússia? Tá bombando, tá Um bombando. avião que ia cair. Caraca, não vi, não, cara. Agora de tarde que saiu? Perigosinho. Frigozinho. Vai, né? Frigozinho, no outro dia fez o vídeo lá na África. Tava lá no meio do Ele tentou... deserto. Aí, não, tá bom, já isso aí só um susto só. Agora o avião tropeçou, caiu da escada. Pegou um quebra-mola, né? Pô, esse... E o maluco era da onde, o candidato? Pra presidente da... Ele é forte, concorrente do Putin nessas eleições. Foi o dele? Aquela tentativa de golpe que ele tentou, Sim. já era uma estratégia já pra... Ah, foi o avião dele que caiu? Ele tava... Rapaz, foi agora de tarde que saiu essa notícia? Não sabia. Pô, rapaz, eu nem vi, foi de tarde que saiu a notícia? Tem 4 horas. Ah, não tinha visto ainda nada, tava no Eu trânsito. fico triste que o avião era da Embraer. Ué, mas pulacho. Aí vão falar que a culpa é do Brasil, não sabe fazer avião. Mas avião de papel, pô. Mas o resultado do inquérito russo vai ser esse, que houve uma falha. A empresa brasileira. Vai tirar da gaveta. O trem de pouso, não sei o que, vai inventar várias desculpas. Vamos lá. Ó, rapaz, o Cáucaso, entre os mares Cáspio e Negro, além da complexidade, né, étnico-religiosa, possui interesses dos povos locais pelas águas, vias de comunicação e oleodutos, né, que passam na região. Aí, verdadeiro, né? Tá correto. Aliar, né, quando fala dessa complexidade, né, étnico-religiosa, há uma grande diversidade nessa região que já causa, né, uma certa tensão, né, fora esses interesses, né, que estão também de acordo com a realidade local, tá? Deixa eu botar até aqui para não me perder. Para minimizar a dependência da Europa em relação ao gás russo, os europeus e estadunidenses formaram um consórcio com a intenção de desviar a rota dos dutos pelo território da Geórgia. Verdadeiro. Até quando começa a guerra, né, alguém, não lembro quem foi aqui da sala, alguém me perguntou, aí eu falei, não tenho conhecimento, tá, de um desvio ou, né, instalação de dutos para a Europa passando pela Geórgia. E aí, posteriormente, na aula seguinte, né, eu cheguei realmente, existe essa alternativa, tá? A afirmação está correta, mas também não é uma alternativa que não conseguiu suprir a demanda russa. Tanto que a gente tem ali os principais produtores de petróleo no mundo numa corrida, né, para a produção de gás natural liquefeito, envio de petróleo para a Europa Ocidental para suprir essa dependência, tá? Então a informação bate aí com o que a gente tem ali nessa tentativa, né, de diminuir a dependência. Então, beleza. A Rússia tem ameaçado constantemente o fornecimento de gás, tanto à Ucrânia, né, não ameaça mais, já cortou, quanto à União Europeia, em virtude do envolvimento dos europeus no conflito da Crimeia e das sanções econômicas impostas pelas potências ocidentais. A gente não precisa nem se alongar nessa, a guerra já está em curso e é o processo realmente que vem ocorrendo. Embora os ucranianos constituam a maioria da península da Crimeia e sejam favoráveis, tá tudo errado, a adesão do país à União Europeia, a OTAN, os russos anexaram a península porque ela detém o porto de Sebastopol e parte da sua frota naval. O que está correto é só depois da vírgula, né? Na realidade. É a primeira afirmação. Você tem ali na região da Crimeia, apesar de ucranianos, mas a maior parte são descendentes de russos,
foram favoráveis à adesão ao território russo, né, a Federação Russa, e não União Europeia e a OTAN. Então, falso. Tem? Vamos ver se... Deixa eu ver se eu viajei. Ah, tem, letra C. Então, galera, gabarito aí. Charlie. Pô, professor, essa última aí pode ser contestada, né? Deixa eu voltar aqui. Mas é eu marquei também falso, mas agora eu tô pensando que ele está escrito assim: embora os ucranianos constituam a maioria da península. Sim. O senhor falou isso, só que são ucranianos com descendência russa, mas são ucranianos. Sim, são sim. russos. Aí, beleza. Só que favoráveis à adesão à União Europeia e à OTAN. Porque assim, a afirmação inicial, beleza, eles são realmente ucranianos, né? São descendentes de russos. Praticam, né, muito mais a cultura russa do que a ucraniana, né? Mas não são favoráveis a essa adesão, né? Na verdade, uma aproximação maior. O gasoduto da Geórgia, eu não sabia, eu desconfiei dela, porque o gasoduto que até foi explodido, o de lá, né, Nord Stream 2, pelo Mar Báltico. Sim. Aí colocou Geórgia. Vou te falar, Eu sei que a Rússia ocupa a Geórgia. o texto ele não está muito bem redigido, tá? Porque aqui, o que está falando? Desviar a rota. Na verdade, são gasodutos, ou são oleodutos que saem diretamente da... Sai do Azerbaijão. Azerbaijão? Acho que é isso mesmo. Azerbaijão e passa pela Geórgia. Não é que porque o que dá a entender, né, quando a gente lê essa opção, que os gasodutos que saem da Rússia passariam pela Geórgia, né, com um desvio para a Europa Ocidental. Na verdade isso mesmo, Azerbaijão, passando pela Geórgia e fornecendo. Só que é aquela parada, o fornecimento, como eu falei, não é, né, nos moldes, né, no nível que os russos conseguem enviar, tá? Tinha no passado uma questão. Tinha na prova? Eu não lembro. Falando nisso, já tô lá esquematizando a revisão com as provas, tive que mudar lá umas questões, estava muito velha. E olha que eu peguei 16 pra cá, cara. Eu ia até descer mais um pouco. Eu falei, cara, mas mais de 16 eu já dei uma forçada. Mas se eu botasse por 15, 8 anos já mudou muita coisa, né? O 16 foi mais forçado mesmo. Aí vamos lá. Questão 19, gente. Em um mundo globalizado, a financeirização da economia tem provocado impactos nas sociedades por meio de crises recorrentes. Dessa forma, assinale a opção correta com relação ao setor financeiro. Alfa. O FMI possui um papel importante ao fornecer recursos financeiros e defender os interesses dos países pobres no combate à dívida externa, em detrimento do poder dos grandes blocos. Piada? Aí é brincando, essa é para facilitar a vida de vocês. Claro, né? Incorreto. Na verdade, ali, defesa dos interesses são das grandes, né, potências e, consequentemente, também dos grandes bancos. Os países pobres recorrem, na verdade, ao FMI, uma tentativa ali de atenuar as suas crises, tá? Bravo. A crise financeira global que assolou os Estados Unidos em 2008 só não levou as diversas instituições financeiras nacionais à falência em virtude de um maior aporte de capital de apoio ter sido proveniente do FMI. É incorreto. Na verdade, foi diretamente, né? O governo norte-americano tentou evitar um número de falências maiores, né? Mas vimos sim também algumas dessas importantes chegando ao seu fim com a grande crise de 2008. Charlie. Desenvolvimento tecnológico administrativo dos bancos e o endurecimento das legislações estatais
tem impedido que as redes ilegais legalizem a renda dessas atividades em investimentos produtivos. É incorreto. Até na última aula a gente estava falando do fluxo de capitais, né, dentro da economia globalizada, em que essas redes, né, ilegais têm também se utilizado para ampliar, né, ou deixar o seu dinheiro ali, como fala no jargão, né, quente, né, torná-lo viável, né, se utilizando aí não só de laranjas, como outros mecanismos para torná-lo legal, tá? Delta. O capital financeiro possui amplo domínio e influência nas sociedades devido às elevadas taxas sobre as transações comerciais, além da sujeição de muitos governos às decisões impostas por instituições internacionais. Já teria ali uma relação mais próxima, principalmente ali, né, pegando esse finalzinho aí, ó, sujeição de governo às decisões de instituições internacionais. Algo que a gente vivenciou bastante, anos 80, 90, né, que o Brasil se utilizava de empréstimos, principalmente do FMI, mas também Banco Mundial, né? Vamos deixar isso aí na reserva. O capital especulativo, embora tenha se estendido rapidamente pelo mundo em virtude do avanço da internet, atualmente tem enfrentado forte resistência dos estados nacionais que impõem pesadas taxações à sua circulação. Não, é correto, ele continua. É justamente isso. Continua especulando. Continua especulando, né? A resistência aí, uma resistência inexistente. Então temos aí como gabarito Delta. Questão 20. Falar da Organização Regional do Espaço Brasileiro é algo muito complexo, pois se trata da regionalização de um país de grandes dimensões que tem passado por um complexo e desigual processo de diferenciação que envolve o espaço e o tempo, e mais, que envolve ritmos distintos de transformação e, ao que parece, tendem-se a se tornar em mais velozes ao final do século XX. Os processos sociais e econômicos decorrentes dos anos 50 foram responsáveis pelo surgimento de uma nova organização espacial brasileira, a saber, né, Centro-Sul, Nordeste e a Amazônia. Sobre o espaço geoeconômico do Centro-Sul, podemos afirmar que, então, quando ele fala dessa regionalização, né, em 3 grandes regiões brasileiras, está falando da regionalização de Pedro Geiger, tá? O Geiger levou em consideração principalmente os aspectos geoeconômicos para fazer, né, essa divisão. É uma divisão, por exemplo, mesmo a gente tendo aqui, né, Centro-Sul, Nordeste e Amazônia, é uma divisão que não respeita os limites, por exemplo, territoriais, né, estaduais do IBGE. Esse Centro-Sul, por exemplo, pega o sul de Tocantins, que deveria, né, ou melhor, grande parte do estado está dentro do complexo geoeconômico amazônico. Então ele observou as características dos estados, das unidades federativas que se aproximavam e unificou, né, formando esses 3 grandes complexos. Características semelhantes, os estados eram incorporados ao mesmo complexo geoeconômico, tá? Então podemos afirmar sobre o Centro-Sul, alfa. O dinamismo do seu complexo agroindustrial depende da importação, do fornecimento de insumos agrícolas e equipamentos dos países ricos e industrializados, em função da incapacidade do país de produzi-los internamente. Aí está incorreto, tá? O Brasil,
na verdade, ele aparece, né, até mesmo como um exportador desses insumos agrícolas. É claro que alguns insumos, equipamentos são importados, né, pelos latifundiários, mas quando ele fala ali uma incapacidade, né, de produção interna, já mata essa questão, tá? Bravo. A densa malha viária e de telecomunicações possibilita o deslocamento de um intenso fluxo de pessoas, mercadorias, informações e capitais, revelando seu papel como articulador nacional do processo de integração intrarregional. Pensando em Centro-Sul, né, a malha viária de telecomunicações realmente é um facilitador, é a região geoeconômica, né, que vai demonstrar a maior densidade e complexidade dessas vias, tá? E sim, se coloca realmente como um articulador nacional para a integração, né, dentro das regiões. Agora o intra é interregional. É integração nacional. Seria interregional. Deixa eu olhar as demais. É o intrarregional, ele está falando dentro da própria região. Então, seu papel como articulador nacional do processo de integração intrarregional. Dessa malha viária está certo? Centro-Sul, sim. É só o Centro-Sul. É só o Centro-Sul. Então, Centro-Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A malha viária é a mais densa. Foquei direto no Centro-Oeste. Não, porque pegou o dia. Pensei também na questão das vias férreas também. Desculpa. E assim, lembrar que com a construção de Brasília, a gente saiu do modelo de arquipélago econômico para a integração nacional. E justamente, né, as rodovias foi, né, esse elo para que se conectarem, né? E aí, posteriormente, claro, as telecomunicações avançaram, pensando num Centro-Oeste, já que, né, tu falou Centro-Oeste, um Centro-Oeste hoje, que é o grande foco, né, da nossa produção agropecuária e moderna, depende também da telecomunicação bem desenvolvida, né, e abrangente. O que está me pegando é esse final. Integração intrarregional. Então ele está falando um articulador do país no processo de integração dentro das regiões. Mais correto seria interregional. Vamos dar uma olhada aí. Vai cancelar esse negócio aí. Anula. Charlie, recorre. Vamos baixar. Charlie, a urbanização acelerada de metrópoles, né, como Rio e São Paulo, impulsionou o aumento das atividades produtivas e oferta de emprego, imprimindo assim uma redução da segregação. Não reduziu essa segregação. São cidades concentradoras, né? Metrópoles concentradoras, e ainda existe aí essa segregação com as cidades do interior. Apesar, né, que ao longo dos anos vem acontecendo aí uma maior ligação entre as metrópoles e cidades menores, né? Como a gente viu na própria hierarquia moderna urbana. Delta. Modelo de desenvolvimento agrícola capitalista na região possibilitou a redução da concentração fundiária. Aí já pode descartar, né? Porque ainda é um dos grandes problemas, né, do nosso campo. Eco. Seu desenvolvimento industrial foi impulsionado pelos investimentos vultuosos da iniciativa privada em infraestrutura de transporte e na geração de energia, enquanto o Estado financiou o bem de consumo não duráveis. Está invertido aí, né? A iniciativa privada responsável pelo financiamento, né, dos bens de consumo, e o Estado que impulsionou a infraestrutura e a geração de energia.
O grande problema dessa Bravo é esse intrarregional. Ele está falando que houve ali uma articulação por parte do Centro-Sul na integração dentro das regiões. Na verdade, entre as regiões. Então, teria que ser interregional, tá? Então, vamos descartar essa. Ou, para a gente não perder a questão, coloquem aí interregional, tá? E mantemos Bravo. Cancela aí, professor. Anula. Anula. Pior que essa daí foi culpa minha. Eu que olhei e revisei as questões, não me liguei nessa. Pô, Ricardo, fazendo besteira, pô. Fui eu. Vai pra banca, né? Vamos lá, 21. As sociedades de geografia, né, europeias tinham sido criadas durante a primeira metade do século XIX e tinham desenvolvido trabalhos de exploração geográfica e científica com ampla divulgação nos periódicos e livros da época. As informações obtidas, apresentadas de forma atrativa, com mapas, imagens exóticas com reprodução da fauna e flora, atraíam a atenção de um público cada vez maior. Essas explorações chamavam também a atenção dos poderes políticos para as possibilidades de exploração econômica. Então fala ali, né, processo de estudo por parte dos pensadores da geografia da Europa, certo? Além disso, essa curiosidade, né, e trabalho científico acabava abordando ali informações que posteriormente, né, ao serem publicados, passavam também a trazer ali uma atenção maior por parte dos estados, né, europeus. Então, no contexto do imperialismo, por que as sociedades geográficas possuíam relevância para as metrópoles europeias? De cara, né, antes, claro, da gente observar ali as opções, era um meio de você ter ali dados, informações sobre essas regiões, né? E um contexto imperialista, né, de ocupação e exploração, melhor mecanismo para a gente ter uma informação. Não existia, né, o tio Google na época. Então, o conhecimento geográfico foi fundamental, né, dentro desse processo imperialista, tá? Não à toa, né, a gente vê a escola, né, por exemplo, a escola de Sagres em Portugal, com o seu trabalho principalmente voltado à cartografia, ajudando na produção de mapas e que impulsiona, né, ainda mais o processo das grandes navegações e o que veio, né, posteriormente a ele. Grande parte, né, dos pensadores da ciência geográfica estão ali concentrados também na Europa Ocidental, tá? Então sempre foi um mecanismo ali fundamental para que as metrópoles, visando a ocupação e exploração de novos territórios, pudesse, né, se utilizar desses dados. Aí vamos lá, na alfa. Produzia um discurso geográfico comprometido com os interesses do colonizador, permitindo ao capitalismo europeu extrair os produtos necessários à indústria, desestruturar a economia doméstica e interferir no sistema político africano. Tem ali pontos, né, que estão, na verdade, né, atrelados a esse momento do imperialismo europeu. Bravo. As expedições pelos rios forneciam subsídios para explorações africanas por meio do mapeamento dos recursos naturais e do apoio às práticas civilizacionais, como a extinção da escravidão e o combate aos métodos de limpeza étnica, comuns nas guerras locais.
Tá, até ali. Até, pelo menos, esse mapeamento, né, de recursos, ok, mas combate a métodos de limpeza étnica, né, falando de guerras locais, você ainda não via dentro do continente africano. Esse processo de limpeza étnica é posterior ao imperialismo, né, no processo de descolonização. Charlie, a geografia servia como instrumento de inserção da África no comércio internacional. Por intermédio, né, ainda a cooperação econômica, né, colonizador e colonizado. Assim como nós vimos aqui na América do Sul, eram colônias de exploração, né, e não existia ali uma cooperação, né, muito menos inserção africana no comércio internacional. Delta, embora atendesse os interesses políticos e cientistas, apropriaram-se da história e da geografia e delimitaram o território por meio da manutenção da diversidade cultural, do respeito às múltiplas identidades e conformação natural. É incorreto. Não houve, né, nenhum respeito ou manutenção da diversidade, né, foram delimitando de acordo com os interesses das metrópoles, né, europeias. Eram financiadas por estadistas e comerciantes interessados em promover o desenvolvimento das comunidades no continente africano. Também incorreto. O objetivo, né, principal era a extração, né, dos seus recursos. E levando em consideração ainda que a questão do eurocentrismo ainda estava em vigor. Então, o olhar, né, do europeu em relação a comunidades, né, sociedades ou etnias africanas era de uma sociedade superior olhando uma sociedade inferior e primitiva, né? Então, longe dentro do imperialismo estava longe aí essa promoção, né, do desenvolvimento das comunidades africanas. Então ficamos com Alfa, né? Alfa. Professor, oi. Essa extinção da escravidão nesse período estava correto? Na Bravo, vamos lá. Não, porque você já tinha grande parte, né, de países que já haviam abolido e, na verdade, não foi a colonização, né, da África ou, né, a regionalização ali do continente africano que levou ao fim da escravidão. Mas, muito mais. Estava pressionando aí para acabar não nesse contexto aí, nesse período aí, foi antes. Foi antes. E mesmo assim a pressão não era assim tão grande. É claro que eles não tinham interesse de que as nações mantivessem a escravidão, né? Mas não tinha assim uma pressão tão forte. Então a Inglaterra, né, de que forma ela pressionava? Era marinha a se aproximar, né, ou atacar os navios de tráfico negreiro. Mas a gente está falando período bem anterior ao imperialismo, que o imperialismo é no final já do 19. Então as ações começaram em meados, final do século XVIII, início do século XIX. Nesse período ainda tinha escravidão na África ainda. Até hoje. Até hoje a gente tem escravidão na África. Você pega... Legalizado, não. Legalizado. O oficializado... Tinha. Sim. E hoje, quando a gente fala, são algumas etnias. Que aí tem uma diferença, mas é aquela coisa, é escravidão, né? Alguns grupos étnicos africanos ainda se utilizam desse processo de escravidão, né? Só que há, né, uma grande diferença. A nossa, né, a escravidão promovida pelos europeus era de degradação, né, do ser humano. Então o cara já ia num navio totalmente insalubre, grande parte morria nesse processo, né? Depois, quando chegava também, apesar, né, e tendo como a fala, né, da época, era um produto caro, e mesmo sendo um produto caro, continuava sendo degradado, né? Eu quero mais contraditório.
Você via aquela pessoa como um produto, pagava caro por aquele produto. Aí, ao mesmo tempo que aquela pessoa se rebelava, você ia lá e espancava, deixava sem comer. Então você estava ali também queimando ou rasgando dinheiro. Pelo contrário, o tratamento deveria ser o melhor possível. Tu gastava uma grana considerável. Você ter ali escravizados que tinham uma boa saúde e seriam uma boa força de trabalho, era muito caro. Aqueles que chegavam doentes, mais magros, né? Aí você conseguia pagar até barato. Mas em geral era um produto caro, né? Tá estranho falar, caraca, foi mal, gente. Dá uma raiva misturada com ódio, sacou? Eu estava comentando aqui, a Inglaterra aboliu a escravidão em 1830 e pouco. Isso. No início da segunda metade que eles começaram a fundar navios escravizados. Porque aí logo depois veio a Eusébio de Queiroz também na década. 50. É a década de 50, né, Eusébio de Queiroz? 50, Aí começou a afundar. E o que mais doido, né? Porque durante esse período foi que o tráfico foi mais agitado. Era mais agitado o tráfico de escravizados. Aí depois já não tinha mais jeito. Melhor a gente desistir. É melhor desistir que... Aí nessa época, então... Ah, não, já foi, né? Alfa. Aí, quem foi? Aí tinha perguntado, tranquilo? Tranquilo. 22. Pô, caraca. Não, mas eu vou lembrar. Eu ia colocar ali o que é sustentável e integral, mas dá para lembrar assim. Com o crescimento do ambientalismo em escala planetária, estimulado pelo reconhecimento da necessidade premente de defender o que restou da ação antrópica, o Brasil passou a buscar meios para proteger seus ecossistemas. Criou, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, separando as unidades proteção integral e uso sustentável, tá? Assinale a opção que apresenta exemplos de uso sustentável. Na Alfa, as duas são de proteção integral. Refúgio da vida silvestre, tá? E florestas. Na Bravo, a APA, né? Área de proteção ambiental e reserva da fauna, aí já são áreas de uso, né, sustentável. A APA é aberta à visitação, assim como as reservas da fauna, tá? Temos ali alguns parques, né, dentro de reservas da fauna. Charlie, monumento natural e reserva extrativista. Nesse caso, monumento natural, proteção integral, reserva extrativista, uso sustentável. Parque, né, que são os parques nacionais. Integral, relevância de interesse, sustentável e integral. E no final, tanto reserva biológica quanto estação ecológica são unidades de proteção integral, tá? Então, gabarito ali, bravo. Eu ia até deixar para poder falar para vocês o que era integral, eu acabei esquecendo de botar ali no slide. Mas é isso mesmo, parque. Parque é sustentável, e parque nacional. E já o interesse ecológico ele é fechado, é o uso integral, tá? E as duas de uso integral. Beleza? 23 e última. No Brasil, a crise de energia de 2001 levou o governo brasileiro a adotar medidas de regulação e fiscalização no setor elétrico. No entanto, tais medidas não foram capazes de impedir que ocorresse o apagão em 2009, levando a sociedade a uma crescente preocupação com o fornecimento de energia no país. Sobre o setor energético, é correto afirmar, essa última semana aí tivemos um problema, né, no sistema nacional. O único estado que passou batido, né, foi o Roraima, que não está dentro do sistema interligado. A ideia, né, principal desse sistema
era para que não tivéssemos mais, né, esses eventos dentro do país. A princípio, né, 2 problemas técnicos que não deveriam ocorrer. E aí tá ali, né, tá acerca ali uma investigação para ver o que realmente sucedeu nesse último apagão que tivemos aí na semana, tá? Mas falando da crise, né, em 2001, a gente tem que lembrar que nós tínhamos vindo de uma década perdida, né, nos anos 80, anos 90, estabilização econômica. Então, os investimentos no setor energético, pelo menos durante 20 anos, se tornaram escassos, né? Por consequência, processo de produção e distribuição de energia apresentava ali um déficit significativo, né? Não à toa passamos por um processo de apagões. Na verdade, tivemos 2009 e 2012, né? 2 apagões ali que atingiram um número significativo de estados brasileiros, e ainda antes disso tivemos também um processo de racionamento de energia, tá? Então, sobre o nosso setor, é correto alfa. Mesmo com elevados investimentos estatais em redes de transmissão e distribuição de energia, o problema do apagão ocorreu devido à redução dos índices pluviométricos. Não. Eu acabei de falar, é muito mais um problema estrutural do que um fator, né, ambiental como a redução das chuvas. Mas que é um problema aí que passa também pelo setor energético, tá? Bravo! As privatizações iniciadas nos anos 2000 foram responsáveis pela crise de abastecimento energético, devido à redução dos investimentos nos setores de geração, transmissão e distribuição energéticos. Incorreto, tá? O processo de privatização, ele ajudou na modernização do sistema, tá? E não foram eles ali os causadores, né, desses apagões a partir do século 21. Charlie, a produção de energia hidrelétrica depende mais dos níveis dos reservatórios e dos regimes de chuva do que investimentos destinados ao setor pelo governo. Na realidade, a dependência está interligada. Se investir, criar uma infraestrutura e não tiver chuva, não adianta em nada, né? Você não vai conseguir distribuir essa energia. Por outro lado, tendo chuva e não tendo infraestrutura, também não distribui nada, né? Então, Charlie, também fora. Delta. As termoelétricas encontram dispersas pelo território nacional, por isso são alternativas viáveis, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental. Aí, caraca, meu irmão. Mais caro, maior poluidora, né? Ela só é mais dinâmica. Você pode, né, instalar em regiões onde você tenha realmente a necessidade. Mas uma alternativa viável do ponto de vista econômico e ambiental, estão fora. E foi, por exemplo, o que salvou lá, ou que salvou não, né? Mas que fez que Roraima não passasse pelo apagão da última semana, né? As termoelétricas que foram instaladas no último governo, né? No Bolsonaro, tá? Eco. Os problemas ocorridos nos anos 2000 reforçam a ideia de que é preciso diversificar a matriz energética para utilizar outras fontes de energia em períodos de racionamento. Sim, aí tudo bem. Porque aí ele está falando, deixa eu ver, calma aí, deixa eu voltar ali. É sobre o setor, não especificamente, né, o apagão. Aí sim. Quanto maior diversidade da matriz energética, a tendência, né, de problemas na produção energética, ela diminui. Menor diversidade, você pode ficar dependente, né, de poucas fontes e trazer ali um perigo de falta de energia, tá? Então, 23, eco.
Beleza, galera? Fechamos aí. Naquela filmada aí no Garabito.